tempo de descer. Descer a casa do oleiro. Para fazer, para contemplar a grande obra que Ele está fazendo. Aleluia, Jesus. Em nós e nos nossos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. E quando Ele olhou, Ele fazendo aquele vaso com aquela rapidez tão grande naquele prato, com aquelas mãos moldando aquele vaso quebrou. Mas Ele não descartou aquele vaso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Ele não descartou aquele vaso? Porque aquele barro ainda estava flexível. Aleluia. A voz do Senhor. A mão do oleiro. Aleluia, glória a flexível. Deus. Ainda dava para pegar e restaurar. Aleluia, Jesus. Botar de volta e refazer. Porque ainda tinha o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ainda tinha a presença. Mesmo quebrado. Mesmo caído. Mesmo machucado. Mas ainda tinha. Aleluia, Jesus. Aquela fé que o Senhor diz aqui na Bíblia. Um tamanho de mostarda. Aleluia. Ela ainda existia. O barro ainda estava molhado. Dava para pegar rápido e refazer. Aleluia, Jesus. E assim ele viu o olheiro pegar rápido, porque o Senhor, Ele pega a gente com a rapidez. Aleluia. Ele tem pressa de salvar eu e você e os Aleluia, nossos. Jesus, glória a Deus. Mas precisamos descer, levantar, descer, ver, porque ele viu e ouviu. Oh, glória, aleluia, Jesus. Ouviu a palavra, ouviu a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo que Ele pode refazer, que Ele tem poder para fazer. Quando nos arrependemos, Ele tem poder de nos refazer. Agora veja bem, Deus levou Jeremias, né? Deus levantou ele e disse: desce, levanta e vai à casa do olheiro. Deus às vezes, muitas das vezes, nos leva à circunstância, nos leva a situações adversas nas nossas vidas para falar conosco. Não entendemos muitas das vezes porque Deus nos leva ao vale. Assim como Ele fez com Ezequiel 37, né? Ezequiel 37, Deus tinha uma forma de falar com o homem que não entendemos. Mas a gente vive, a gente viver o processo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Quando o irmão Benício disse aqui que ele aceitou Jesus naquela igrejinha lá no Rio de Janeiro, naquela igrejinha lá pequenininha no Rio de Janeiro, foi pago um preço muito alto. Mais alto pagou o Senhor Jesus na cruz do Calvário para que ele hoje tivesse vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Mas eu, como esposa, eu tive que me levantar. Aleluia, Jesus. Tive que descer, ser muito humilhada, ser daquela forma que diz no Salmo, como muitos dizem, né? Zombaram muito de mim, mas não foi pouco não. Ainda dizia assim:
O verão está chegando, hein? O carnaval está chegando. Será que o marido vai ficar ainda na igreja? Ó, o crente Raimundo, é na igreja, até no mundo. Eu ouvi muito isso. Então ouvi quem disse que era culpa minha. Porque eu não colocava o copo, porque eu não colocava uma água, aí eu não tinha, eu não estava dentro, não ficava naquela regra, né, de usos e costumes, ainda dizia que era culpa minha eles não se converterem. Sendo que tudo eu não quero. É verdade. Mas foi necessário levantar e descer a casa do olheiro. Aleluia. Glória a Deus. E ver como ele amassa o barro. Eita glória. Porque ele Aleluia. amassou esse barro. Não foi pouco acidente, não. Foi muito, viu? Não foi pouco. Se tem vida, porque Deus tinha obra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque passou pelo vale muitas das vezes. E a cegueira, a loucura era tanta do homem que dizia assim: eu tive foi sorte, o cinto de segurança me salvou. Sabia ele que eu estava madrugada, que eu já tinha visto ele dentro do caixão. E o Senhor dando escape e livramento. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Estou correndo, desesperada, na porta da minha pastora. Eu acabei de ver o Benício dentro do caixão, entrando dentro da minha casa. Ela disse: vamos dobrar o joelho. E a gente só levanta quando clarear. Não tinha nem perna para levantar, de tanto joelho que eu fiquei. Mas chegou vivo. Aleluia, Jesus. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus tem forma. Deus levou Ezequiel ao vale, disse a ele: profetiza esse vale. Aleluia. Profetiza essa circunstância que não tem mais jeito. A esse homem nessa situação. Aleluia. A essa doença dessa forma. Profetiza. E ele profetizou. Aleluia, meu Deus, é forte. Sabe por quê? Porque ele nos dá autoridade Aleluia, glória a Deus. para profetizar. Porque aonde eu chegava, porque infelizmente, desde quando eu cheguei do Rio de Janeiro, eu subi um monte uma vez em União dos Pomares. Aqui a gente não sobe monte. Lá eu subia a monte, descia a monte, subia a monte, era vigília por cima de vigília. Era uma coisa tão linda, e está sendo tudo tão esquecido agora. Ninguém mais convida ninguém para vigília, não existe mais vigília. Não existe monte, não existe a consagração de 5 horas da manhã, e por ali vai se perdendo tudo, meu Senhor da glória. Mas o que eu e você temos que fazer? O nosso altar dentro de casa. Aleluia, Jesus. A nossa casa tem que ser um pedaço do céu. Glória a Deus, é verdade. Aleluia, Jesus. Porque já que foram se perdendo ao longo do tempo, tanta da coisa vai se perdendo, a gente não pode se perder junto com a atualidade. É verdade. A gente tem que passar aquela madrugada. Tem madrugada que o Senhor não dá sono, e a gente diz que é insônia, não é não. É Ele que quer mais uma intimidade, é Ele que quer falar mais, é Ele que quer que desça ao olheiro. Aleluia, Ele quer Jesus. livrar mais, Glória a Ele Deus. quer mais uma conversa Aleluia, Jesus. especial. Porque se a gente for depender de líderes, de igreja, de pessoas, não vamos chegar a lugar nenhum. É verdade. Glória, glória. Temos que pedir: Senhor, fale comigo. E muitas das vezes ele está ali ao lado da
diz Lúcia. E eu disse. Aleluia. E hoje eu tive resposta que ele ouviu a meu pedido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas é porque eu sou boa? Não. Eu sou melhor do que as irmãs? Jamais. Ele faz isso com cada uma de nós. É verdade, aleluia, Jesus. A gente tem que ter ouvido atento como teve aqui Jeremias. Para ouvir. Levanta-te e vai à casa do olheiro. E vê o que o olheiro está fazendo. Aleluia, glória a Deus. E vê a velocidade que o olheiro está trabalhando. Para que Israel se arrependa. Porque se Israel se arrepender, eu refaço a Israel de novo. Aleluia. Eu perdoo Israel. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou um Deus perdoador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Servimos a um Deus maravilhoso. Louvado seja teu Que nome. não olha para a gente como o homem vê. É um amor incondicional. Que amor é esse? Porque a gente anda pecando. A gente anda vacilando. Ele quer mais da gente. Eu estou dizendo para as irmãs, e a faca entra primeiro aqui, igreja. A espada desce primeiro em mim. Porque o Senhor quer mais de mim. E o melhor de tudo. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer a voz como este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós. Aleluia, glória a Deus. O barro aqui na Bíblia, o barro revela condições fragilizadas do ser humano. Não somos fortes, mas servimos um Deus que é uma rocha. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando às vezes eu estou lendo Salmo, eu estou lendo a Bíblia, que eu passo num versículo que diz assim: eu sou Deus. Aleluia, Jesus. Eu sou uma rocha. Oh, glória, aleluia, Ante Deus, aleluia. Louvado Eu sou. Senhor Jesus. E muitas das vezes a nossa fé É, não acredita que Ele é. é verdade. Vamos descer a casa do olheiro. Aleluia. E lá Ele vai falar conosco. Glória a Deus. E lá Ele vai nos revelar. Aleluia. Tu crê que Ele vai te mostrar? Aleluia, Assim como Ele glória a Deus. mostrou Glória a Deus. o olheiro fazendo o barro. Eu creio, Jesus. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar Aleluia. o impossível na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus tem pressa. Aleluia. Os dias se alegria. Olha, eu fiz aqui um esboço. Glória a De Deus. tarde. Mas eu nem olhei para ele. Porque quem fala é Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu escrevi tudo que eu ia aqui dizer para as irmãs. É bom fazer isso, é. É bom ter o esboço, é. Mas melhor ainda é ter a presença. Aleluia, glória a E a Deus. presença do Senhor diz para essa igreja: Aleluia. desce, porque eu quero me revelar a vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou mostrar a vocês o que eu estou fazendo. Aleluia, Jesus.
Louvado seja teu nome, Senhor. O que eu sou capaz Aleluia. por um filho. Oh, glória, aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Igreja, Ele quer levar a gente em águas profundas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a gente em águas profundas, Aleluia. a superfície não consegue nos matar. É verdade. Os olhos, as palavras de maldição, É verdade. não conseguem me matar. É verdade. Não conseguem te matar. Louvado seja teu nome, Senhor. Quando a gente desce em águas profundas, Glória a Deus. ainda que lá esteja escuro, o Senhor, Ele coloca o Espírito Santo de Deus conosco Aleluia, Jesus. para nos revelar o profundo e o oculto Glória a Deus. das nossas Aleluia. vidas. Aleluia, Para a gente não ficar orando aleatoriamente, a gente ter fundamento no que orar. A gente ter certeza no que pedir. Aleluia. O Senhor me revelou. Então eu vou orar dessa forma. Eu vou pedir a Ele desse jeito. Aleluia. Porque quem sabe moldar o homem e a mulher é Deus. Oh, glória. Aleluia, Quem Jesus. sabe moldar o vaso, mas não tem mais jeito. Eu ouvi essa palavra até da minha sogra. Beninho, eita, que é meu filho, mas não tem mais jeito não. Realmente, para ela, para o mundo, era um caso perdido. Mas para o Senhor Jesus, Glória. porque Aleluia. quando eu ia para Bexigas, quando eu subia no monte, quando eu descia a casa do olheiro, o Senhor dizia, é meu. Tá nas Aleluia. minhas mãos. Aleluia. No meu tempo, Aleluia. ele vai subir degrau. Aleluia, Jesus. E eu olhava para a circunstância, Aleluia, Jesus. desempregada, bebendo, descendo de ladeira abaixo, se coloiando com quem não prestava. Maria vai casou. Tem um amigo que visitou a Glória a Deus. e tu disse que vai fazer. Quem crê, verá a Aleluia, glória de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu Ninguém nome. chega aqui de paraquedas. É verdade. Há um caminho, há uma dor e há uma recompensa. Aleluia, Jesus. Glória Há uma a Deus. recompensa. Aleluia, Para mim e Jesus. para você, igreja. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Deus não coloca nem eu nem você em lugares, em vales, É verdade. que Ele não vá dar jeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É para um propósito. Glória a Deus. Então nós vamos dizer para tal da ansiedade, para tal da preocupação, sai da minha vida, sai do meu caminho, deixa eu viver o meu propósito. Aleluia, Porque Jesus. eu sei que amanhã Aleluia, Jesus. eu verei a glória do Senhor na minha Glória vida, a na minha Deus, família, no meu aleluia. casamento, na minha igreja, Glória a na minha Deus. vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não posso ir além do que isso. Aleluia, Jesus. Glória a Porque Deus. até aqui fala o Senhor. Tá? Aleluia, Jesus. Amém. Agradeço a fundo da minha alma essa oportunidade. Amém, Amém. Glória a Deus. Agradeço, como eu já disse, já vi muitos planos de estar aqui. Amém, Jesus. Mas hoje eu sei que o tempo é do Senhor. É verdade. Aleluia, Jesus. E não vai ficar só nessa visita. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque isso aqui é muito nosso, Aleluia, é muito Jesus. nosso, é muito, a gente se identifica muito. A gente Aleluia. nasceu, a gente nasceu na igrejinha pequenininha. Aleluia, Jesus.
edifica muito quando a gente chega numa igreja pequena. Glória a Glória Deus. a Aleluia. Que a glória Jesus. do Senhor enche essa casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Que Jesus. Deus continue abençoando. Amém, Jesus.